Bem-vindos a esse vídeo. Nesse tutorial aqui eu vou estar ensinando como fazer o download do novo modelo da DeepSeek, o DeepSeek R1, de forma local na tua máquina. E para isso, antes eu vou estar passando por esses tópicos, então essas são as etapas que a gente vai seguir aqui. Primeiramente eu só vou dar um overview em relação ao modelo do DeepSeek R1, o que ele é. Depois a gente vai fazer o download do Ollama, que é o gerenciador de LLM que a gente vai estar utilizando para rodar o modelo na nossa máquina. Algumas diferenças entre a versão web e a instalação local do modelo do DeepSeek R1. Depois, como a gente faz o download do DeepSeek R1 na nossa máquina. E uma vez que a gente fizer o download do DeepSeek R1 na nossa máquina, no caso ele vai acabar rodando no nosso terminal, seja no Mac, seja no Linux, seja no Windows. Então, para otimizar a experiência de uso desse modelo, a gente vai acoplar nele uma interface que é o Chatbox, que vai essencialmente simular a experiência que você tem no ChatGPT da web hoje, atualmente. E por último, a gente vai fazer alguns testes de prompts bem básicos para ver como que esse modelo performa. E em seguida eu vou estar mostrando aqui alguns pontos de censura desse modelo em comparação da versão local e da versão web, que é o chat.deepseek.com. Primeiramente, então, apresentando aqui o modelo DeepSeek R1, ele foi desenvolvido pela DeepSeek, que é o nome da empresa, e o R1 é o nome do modelo. Algumas características sobre esse modelo é que ele é totalmente open source, ou seja, você pode baixar ele no seu computador, fazer modificações e personalizar completamente a sua experiência e a tecnologia do modelo de acordo com qualquer necessidade que você tenha, de forma totalmente gratuita. Essa que é a maior vantagem de utilizar esse modelo no momento. Tecnicamente, o R1 ele evoluiu a partir do modelo base dele, que é o DeepSeek V3, que é o que você consegue acessar na web hoje, no chat.deepseek.com. E em seguida eles fizeram a primeira versão do modelo, que é o R1 Zero. Porém, esse modelo do R1 Zero ele tinha alguns problemas de performance e de linguagem que foram corrigidas no novo modelo através de dois principais processos de treinamento, que é o Supervised Fine Tuning, ou aprendizado supervisionado, e técnicas de aprendizado por reforço, ou Reinforcement Learning. Além disso, foi implementado um processo de raciocínio antes das respostas, ou seja, ele antes de simplesmente te entregar a resposta da tua prompt, ele faz todo um processo de pensamento que a gente consegue visualizar em seguida, antes de te entregar a resposta. E é bem interessante analisar o processo de pensamento dele para analisar a qualidade da prompt que você está recebendo. A gente tem um principal benchmarking do modelo do DeepSeek em comparação com outros modelos de mercado que são mais atuais, como por exemplo o modelo da OpenAI O1, o próprio DeepSeek R1, só que na versão dele de 32B, ou seja, 32 bilhões de parâmetros, enquanto que o modelo completo tem 672B, em comparação também com o OpenAI O1, só que a versão mini, que é um modelo denso do OpenAI O1, e o próprio DeepSeek V3. Então, só para explicar mais ou menos o que são esses benchmarkings, essencialmente a gente tem o AIME 2024, o Codeforces, GPQA Diamond, Math 500, MMLU e o SWE Bench Verified. Esses benchmarks, eu trouxe um pequeno resumo deles aqui, só para a gente entender exatamente como é que esse modelo está performando. Esses são essencialmente provas ou campeonatos ou testes que analisam diversas áreas diferentes de campos de conhecimento diferentes. Então, por exemplo, o AIME 2024, que é o American Invitational Mathematics Examination, ele é um exame avançado de matemática para estudantes dos Estados Unidos. O Codeforces é uma plataforma de programação competitiva de problemas algorítmicos. O GPQA Diamond, que é o General Purpose Question Answering, ele é um conjunto de perguntas avançadas para testar a capacidade desses modelos de IA, de diversos modelos, em responder questões de conhecimento geral, abrangendo múltiplos domínios de conhecimento. O Math 500 é um conjunto de 500 problemas matemáticos utilizados especificamente para avaliar modelos de inteligência artificial. O MMLU, ou Massive Multitask Language Understanding, ele testa o entendimento da linguagem de inteligência artificial em diversas áreas do conhecimento que envolvem ciência, história, matemática, dentre outras.
O SWE Bench Verified, ou Software Engineering Benchmark, ele é voltado para a parte de engenharia de software. Então, aqui em cima, a gente consegue verificar que o DeepSeek R1, ele praticamente ganha de todos os outros modelos, inclusive o OpenAI, que é o principal modelo oferecido pela OpenAI hoje, que é o O1, é o ChatGPT que todo mundo usa, basicamente, a versão paga, né? E ele só perde para o modelo da OpenAI em dois benchmarks, basicamente, que são o GPQA e o Codeforces. Enquanto que em todos os outros, ele se equipara, e ele perde aqui no MMLU também, mas por muito pouco. Mas nos demais, ele praticamente ou se equipara ou ele tem uma performance superior em relação ao modelo da OpenAI. É interessante verificar essas notas aqui, por exemplo, e comparar com o próprio modelo base deles, que é o DeepSeek V3. Aqui a gente já consegue ver como que o DeepSeek V3 performa, tá vendo? Olha só a diferença de uma geração de modelo. Ele praticamente dobra de performance dependendo do benchmarking. Então, tanto no AIME quanto no Codeforces, ele basicamente dobra de performance. Aqui a gente tem um também que é muito interessante em relação ao DeepSeek R1, é o que eles divulgam em relação à redução de custos deles. Então eles estimam, pelo menos em média, 95% de redução de custos, e alguns dos motivos pelos quais eles conseguiram obter essa performance é porque eles tiveram uma mudança na abordagem de treinamento, ou seja, ao contrário da OpenAI, que usava primariamente o aprendizado supervisionado, eles aplicaram apenas aprendizado por reforço no modelo base, ignorando o processo de supervised fine-tuning. E aí, basicamente, essa abordagem ela incentiva a IA a desenvolver por conta própria o raciocínio que ela tem hoje. E também em comparação com o processo, o pipeline de treinamento do modelo da OpenAI, que envolve inicialmente o Supervised Fine-Tuning, depois o processo de recompensa e o PPO Optimization, eles pularam essa pipeline e simplesmente ignoraram essa pipeline. Então, a redução de custos deles essencialmente gira em torno de uma mudança de metodologia. O primeiro passo para a gente poder fazer o download do modelo do DeepSeek R1 é instalar o Ollama na nossa máquina. Para que isso seja possível, basicamente o Ollama ele é um aplicativo gratuito e ele é projetado para você rodar diferentes modelos de linguagem diretamente na tua máquina local. E ela é compatível tanto com Mac, com Linux ou com Windows. Para isso, basta a gente acessar o link de download do Ollama, escolhe o seu sistema operacional. Eu, para esse vídeo, estou utilizando um MacBook com chip M1, que tem uma GPU integrada. Basta clicar aqui e fazer o download. Salva o arquivo. E a gente pode executar o arquivo aqui. Ele vai fazer a expansão do aplicativo, basta clicar 2 vezes e ele já começa o processo de instalação, que é bem rápido, inclusive. Se você estiver fazendo o download no Mac, ele vai fazer essa pergunta, basta clicar em aceitar, move para suas aplicações, ele está carregando aqui embaixo. Pronto, ele já abre aqui o wizard, vamos clicar em próximo. Aqui ele está dizendo que ele vai instalar a linha de comando. Essa linha de comando é o que a gente vai utilizar no terminal para poder invocar o Ollama. Vamos clicar aqui em instalar, digitar aqui a senha de administrador. E aqui ele já fala, rode o seu primeiro modelo. Basicamente, se você rodar esse primeiro comando aqui, ele já vem com esse modelo instalado dentro do Ollama, mas a gente não vai utilizar esse comando. Vamos finalizar aqui, pode fechar essa aba. A gente vai aqui para o nosso terminal. Vamos verificar aqui, fazer o teste para ver se o Ollama está corretamente instalado. Eu vou invocar o Ollama aqui, Ollama, e "-v" para ver a versão que a gente tem instalada. Então repare que ele já retornou para a gente que a versão que a gente tem instalado do Ollama é a 0.5.7, então ele está corretamente instalado na nossa máquina. Agora a gente vai para a próxima etapa. Agora é fazer o download do modelo do DeepSeek R1 na nossa máquina. Mas antes disso, eu só vou comentar rapidamente em relação à versão web do DeepSeek. Então, a gente tem o chat.deepseek.com, que essencialmente é um modelo V3
tá? Não é o modelo do DeepSeek R1, mas qual que é a diferença de você utilizar uma versão web e uma versão local? Basicamente, se você está utilizando uma versão local, você tem uma cidade aprimorada, ou seja, tudo que você está digitando, seja se você está usando códigos da tua empresa, se você está usando algum dado sensível dentro do modelo, esse dado ele não vai estar sendo enviado para fora do seu computador pela internet. No caso, para a empresa DeepSeek, né? Você pode basicamente utilizar ele sem conexão nenhuma à internet, o que é uma ótima vantagem, enquanto que qualquer modelo web hoje de inteligência artificial você precisa de uma conexão à internet para utilizar ele. Além disso, você também se protege contra qualquer atualização que o modelo web vai fazer, porque você está meio que a deriva ali. Se você está utilizando uma versão web e eles lançarem uma atualização hoje, você já não consegue mais escolher qual versão daquele modelo você vai poder utilizar. Além disso, você também pode personalizar e modificar o modelo de acordo com a tua vontade. Então basta acessar aqui chat.deepseek.com e esse é o DeepSeek. Aqui, apesar dele não falar, ele está rodando por trás o modelo V3. Basicamente é só verificar no site deles, deepseek.com. Então aqui a gente pode ver que se a gente clica no botão do próprio site deles, eles dizem que você tem acesso gratuito ao modelo do DeepSeek V3. Então, esse é o primeiro ponto de observação, não é o mesmo modelo. Esse aqui é o DeepSeek V3, como a gente olhou lá atrás nos benchmarkings, ele tem uma performance inferior, bem inferior, ao modelo do DeepSeek R1. A gente vai vir aqui no chat.deepseek.com e essencialmente aqui você pode testar o modelo normalmente. Vou fazer uma pergunta aqui em inglês, porque ele ainda não consegue performar muito bem em outras línguas. Vou perguntar quem é você. Vamos ver como que ele responde. Ele carrega aqui a prompt. Ele não necessariamente precisou pensar muito para responder essa prompt aqui. E aí ele fala, prazer, eu sou o DeepSeek V3, um assistente de inteligência artificial criado pela DeepSeek, e estou a seu serviço e vou estar lisonjeado de te ajudar em qualquer problema ou tarefa que você tenha. Então, é importante levar isso em consideração. Voltando aqui para o nosso download, vamos fazer o download do modelo do DeepSeek R1 na nossa máquina. Basta acessar esse link aqui, olama.com/library/DeepSeek-R1, ou caso por algum motivo você não consiga acessar esse link, basta você aqui no próprio site do Olama ir aqui em modelos. Repare que ele, por estar extremamente popular, ele já aparece aqui em primeiro lugar, ou senão você pode simplesmente buscar aqui por DeepSeek. DeepSeek R1, e ele já vai aparecer aqui em primeiro lugar. Aqui a gente já pode verificar a doc oficial do DeepSeek R1 no Olama. Descendo um pouco, a gente consegue verificar o seguinte: ele tem vários modelos destilados, que são essencialmente modelos densos, treinados a partir do DeepSeek R1. Então repare que a gente tem desde o 1.5B, ou seja, 1.5 bilhões de parâmetros, até os 7, 8, 14, 32 e 70 bilhões. É claro que quanto mais parâmetros o seu modelo tiver, melhor vai ser a performance dele. Mas ao mesmo tempo, essa performance ela tem um custo. Então, tem aqui uma tabela que eu separei que é possível fazer uma estimativa de quanto de memória RAM você precisa, em média, para poder rodar cada modelo na sua máquina. Então, o primeiro modelo, que é o mais básico, que é 1.5, ele é o mais leve e ele exige em média 3.5 GB de memória para poder rodar tranquilamente. Quando você vai para o modelo 7B, repara que ele já precisa de 16 GB de RAM de processamento para rodar. O modelo de 8B, em média, 18 GB, 14B, 32 GB e 32B, 74 GB. O 70B já vai precisar de 160 GB. Então, em média, para uma máquina local, para um computador pessoal, a gente vai estar trabalhando em algum desses 4 modelos aqui. Geralmente 32 GB aí é o que um computador gamer de ponta vai ter de memória. Mas computadores mais caseiros vão provavelmente utilizar ou 1.5 ou 7B. Lembrando que isso não é um impeditivo.
você pode testar um modelo mais pesado, mesmo tendo menos memória. A questão é que a performance desse modelo vai ser mais lenta na tua máquina. Então você pode fazer o download, mas você vai ter uma experiência um pouco negativa em relação àquele modelo. Vamos lá, eu vou fazer o download do modelo de 1.5B, porque esse MacBook que eu estou utilizando ele tem 8 GB de memória. Então basta simplesmente vir aqui, a gente já tem o Olama instalado, basta escolher o modelo que você quer testar, copiar esse comando, a gente vem no nosso terminal, cola esse comando e dá um Enter. Pronto, repara que ele, no caso ele vai fazer a instalação, eu já tinha o modelo instalado aqui na minha máquina, e uma vez que você faz a instalação do modelo, ele vai carregar e ele já retorna esse output aqui, ó. Olha só como o título do terminal aqui mudou, ó. Olama Run DeepSeek R1 1.5B. Então, a gente já está no modelo. O modelo já está pronto, já está funcionando na nossa máquina. Ele está dizendo aqui, ó, envia uma mensagem. Se eu fizer uma pergunta para ele aqui, por exemplo, ó, quem é você? Repara que ele já está começando a processar, ó. Ele abre as tags de raciocínio e em seguida ele responde, ó, prazer, eu sou o DeepSeek R1. Então a gente já está utilizando o modelo. Essencialmente você já pode utilizar ele da forma que você quiser. Você já pode fazer perguntas, já pode testar prompts, pedir para ele gerar código. Mas o que acontece? Naturalmente aqui para a maior parte dos usuários, essa não é a melhor experiência, né? E você também não consegue ver no terminal o processo de raciocínio dele. Ele abre as duas chaves aqui, mas você não consegue ver. Então, para resolver esse problema, é que a gente vai estar fazendo o download do Chatbox para a interface web. Fazer o download do Chatbox na nossa máquina. Basta acessar o link. Uma vez que a gente estiver no site do Chatbox, basta vir aqui nesse botão de download gratuito, ele já vai identificar automaticamente o seu sistema operacional. Clique em download. No caso, eu estou utilizando o MacBook com chipset M1. Você precisa identificar qual que é o modelo do seu MacBook, se ele é o MacBook a partir de 2021, provavelmente vai ser a opção de cima. Se o seu modelo de MacBook é anterior ao ano de 2021, provavelmente o seu chipset é da Intel. Eu vou clicar nessa primeira opção para fazer o download. Depois que o seu download for concluído, basta você abrir o aplicativo que foi baixado. Aqui no caso do MacBook tem essa etapa para adicionar o Chatbox nas aplicações. Basta arrastar aqui para dentro das suas aplicações e iniciar o aplicativo. Pode clicar aqui para abrir e pronto. Já estamos dentro do Chatbox. Agora a gente vai precisar fazer uma simples configuração nele. Eu não vou entrar em detalhes muito avançados. No caso, a gente vai utilizar nosso próprio modelo local. Clica aqui nessa segunda opção. E aqui na API, a gente vai estar utilizando a API do Olama, que foi o gerenciador que a gente baixou. Seleciona essa opção de Olama API. Aqui ele já vai carregar o seu localhost, o seu domínio local. E aqui dentro de modelo, você seleciona, no caso, o modelo que você fez o download. Eu já havia feito o download do DeepSeek de 8B, e agora que a gente fez o download do DeepSeek de 1B, basta selecionar essa opção e clicar em guardar. Não vamos fazer nenhuma configuração avançada. Pronto. O seu DeepSeek R1 já está funcionando e já está rodando na tua máquina local. Então a gente pode fazer um teste rápido aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta. Quem é você? Para ele dizer para a gente qual que é um pouco sobre o modelo que está rodando. Então aqui ó, a gente já consegue ver que o DeepSeek R1 está rodando na nossa máquina. E aqui dentro do Chatbox ele dá esses parâmetros aqui embaixo, então a gente consegue ver quantos tokens foram utilizados para gerar essa prompt e qual que é o modelo que está sendo rodado. Então é o Olama com o DeepSeek R1 de 1.5B parâmetros. Então olha só, vejam que aqui a gente consegue visualizar o processo de raciocínio dele. Lembra quando a gente abriu aqui no terminal? Essencialmente, essa caixa cinza aqui é o que está dentro dessa tag aqui que a gente não consegue visualizar dentro do terminal. Então isso aqui já é bem mais bacana para poder trabalhar com o modelo. E aqui a gente consegue verificar o output dele.
Agora, em seguida, vamos fazer alguns testes com esse modelo rodando aqui, já funcionando na nossa máquina. Eu separei algumas prompts aqui para a gente testar. E só para explicar mais ou menos o contexto dessas prompts, aqui a gente tem tokenização, testes de matemática e de raciocínio lógico. Vamos ver como que eles performam e aí eu vou tentar comparar também com o ChatGPT. Então, a primeira prompt que eu vou testar é uma prompt de tokenização. O que significa isso? A maior dificuldade que os modelos de LLM têm é em relação a lidar com caracteres e palavras ou frases, porque todos eles funcionam através de tokens e não necessariamente de palavras. Ele não sabe o que é necessariamente uma letra ou uma palavra, porque não é assim que os modelos performam. Então, para a gente visualizar esse teste, eu vou copiar essa prompt aqui e a gente vai rodar ela no modelo. Vamos ver como que ele performa. A pergunta que eu estou fazendo é: quantas letras E há na palavra paralelepípedo? Então reparem que ele começou o processo de pensamento dele, e aí ele está quebrando a palavra, só que L, beleza, R, A, T, paralelepípedo, ó, não tem T, aqui ele já tirou um T de onde não existe. Então é aqui que a gente consegue, esse que é o problema de tokenização, a gente consegue ver onde que mais ou menos ele vai meio que alucinando, né? Mas enfim, ele conseguiu responder de forma correta. Vamos fazer a mesma pergunta novamente para ver se ele dá a mesma resposta. Olha só como ele começa a alucinar aqui, tá vendo? Ele dá umas pequenas alucinadas. Dá pra ver no processo de pensamento dele que ele realmente... Olha só, aqui ele já gerou uma nova alucinação, tá vendo? Então, na primeira prompt ele respondeu corretamente. Aqui ele já está dizendo, ó, a letra E aparece somente 2 vezes na palavra paralelepípedo. Então, esse é um exemplo de alucinação e de performação do modelo que a gente pode fazer uma comparação. Vamos ver aqui, por exemplo, no DeepSeek Online, que é o V3, deixa eu fechar esse aqui, como que ele performaria para essa mesma prompt. Lembrando que ele não performa tão bem para prompts em português. Isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Então aqui ele também passa por um processo de raciocínio. Na verdade, aqui você vê que ele não gerou um raciocínio, ele já começa a responder a prompt, né? Mas aqui ele acertou novamente. Beleza. Vamos ver no ChatGPT como que ele performa para essa mesma prompt. Eu estou utilizando o próprio ChatGPT e eu estou perguntando quantas letras E há na palavra paralelepípedo. E olha só, ele me deu uma resposta que tem 5 letras E. Então, assim, aparentemente, para esse contexto, até o modelo de 1.5B do DeepSeek está performando melhor do que o do ChatGPT. Vamos partir para um próximo teste aqui. Vamos pedir para ele gerar uma frase que contenha exatamente 50 letras. Vamos começar no nosso modelo local. Então, de novo, fazendo a prompt em português. E repara que eu estou pedindo para ele fazer uma frase que tem exatamente 50 letras, não caracteres e nem palavras, né? Vamos ver como que ele performa para essa prompt em português. Então aqui ele está fazendo o processo de raciocínio dele. Veja que é um processo bem longo de raciocínio. Ele está levando bastante tempo para gerar uma frase de 50 letras. Olha só, ele está levando bastante tempo para pensar. E olha só como ele começa a brigar com ele mesmo no processo de raciocínio. Ó. Ele parece que ele começa a brigar com ele mesmo. Ó. Não, parece que tem muitas de novo. Então repara que ele começa errando e aí ele vai se autocorrigindo no processo de pensamento. E ele ainda não parou de pensar. Olha só, finalmente ele parou de pensar. Olha o tamanho do processo de pensamento dele. Olha que longo para uma simples prompt que eu mandei para ele. Ó. Cria uma frase que tem exatamente 50 letras. Não tem nada demais. É uma prompt extremamente pequena. Mas olha o tamanho do processo de pensamento. Agora, vamos verificar se realmente essa frase aqui tem 50 letras. Vamos jogar aqui num contador de caracteres. Então, olha só.
tem 92 caracteres, só que espaço também conta como caractere. Vamos tirar os espaços aqui para ver qual que é a margem de erro do modelo. Vamos tirar a pontuação. No caso, essa frase ela tem 71 letras. Então, realmente passou bem longe. Vamos fazer essa mesma pergunta no DeepSeek V3 e ver como que ele performa. Ruído de contexto. Vamos ver como é que ele performa. Lembrando que o V3 ele responde direto, ele não faz o processo de pensamento. Olha, ele já me deu a frase direto. Vamos ver quantas letras tem essa frase. Vamos jogar aqui novamente. E na verdade a gente ficou com 63 letras. Ele performou um pouco melhor, né? Mas também, lembrando que a gente está rodando um modelo de 1.5B de parâmetros, é o modelo mais simples, então naturalmente que ele vai performar de forma inferior aos modelos completos, né? O DeepSeek R1 de verdade, ele tem 671 bi de parâmetros. Então pode ser que essa performance ele não vá cometer esses erros da mesma forma que ele comete no modelo menor. Vamos pedir para o ChatGPT e vamos ver como ele performa. Não, escrevi errado de novo. Copiar aqui. Vamos abrir um novo chat. E vamos ver qual que é a resposta dele. Vamos pegar a frase. 45 caracteres. Então, na verdade, o ChatGPT ele errou para baixo, né? Enquanto que os modelos do DeepSeek erraram para cima. Vamos fazer um segundo teste aqui, que é um teste de matemática. Então, a gente vai pedir para ele resolver a seguinte equação de primeiro grau. A resposta para essa equação é que x tem que ser igual a 5. Vamos fazer o teste primeiramente no nosso modelo local. Eu vou abrir um novo chat para não gerar conflito. Vamos rodar a prompt. E aí ele começa a raciocinar. Então, primeiro identifico que o objetivo é resolver para um x... Pronto, terminou de pensar. Ele já partiu para a equação. Então, como a gente pode ver, esses modelos performam muito melhor para contextos mais de exatas, de repente, do que contextos para humanas. Olha só como ele deu uma resposta bem rápida. X igual a 5, perfeito. Resposta correta. Vamos ver como que o DeepSeek V3 performa. Vamos abrir um novo chat. Ele vai dar a resposta direta, ele não vai fazer o processo de raciocínio. Mas ele, de certa forma... ele aqui já é a resposta, né? Não é o raciocínio. Ele já começa a resolver a equação. Ele está fazendo aqui a divisão e a solução final 5. Então, aqui em cima ele já disse x igual a 5 e aqui ele deu uma resposta 5. Perfeito. Vamos ver como que o ChatGPT performa para essa mesma prompt. Então, aqui ele já começou a resolver a equação. Resposta x igual a 5 e ainda colocou um emoticon dizendo que está correto. Legal. Está performando bacana. Vamos partir aqui para um último teste, que é um teste de raciocínio lógico. Então, esse teste aqui ele diz o seguinte: eu vou testar a prompt tanto em português quanto em inglês para ver qual que é a diferença na performance. Mas, vamos começar aqui com o nosso modelo local. Vamos criar um novo chat para não gerar conflito. E aqui a prompt eu estou dizendo o seguinte: a gente tem um livro, 9 ovos, um laptop, uma garrafa e um prego. Então estou dando alguns objetos e estou pedindo para ele como que a gente pode empilhar esses objetos de maneira estável. E aí ele começa a fazer o raciocínio. Como essa pergunta de raciocínio lógico ela é um pouco abstrata e não tem uma resposta exata, né, não tem uma única forma que você pode organizar esses objetos, isso ajuda também a gente a avaliar como que funciona a linha de raciocínio do modelo. Então aqui dá para ver que ele já está testando uma possível organização. Então primeiro coloca o livro no meio, aí esse livro seria no meio dos ovos, dos objetos, não sei. Em um lado a gente espalha os 9 pássaros. Então isso daqui que é o que eu chamo a atenção para esse modelo especificamente do DeepSeek, que não performa tão bem com outras línguas. Ele começou a alucinar para 9 pássaros ao invés de ovos aqui. Vamos ver qual que é a resposta dele.
Então, para arranjar esses itens, para organizar esses itens de uma forma balanceada, então vamos ver. Primeiro a gente coloca o livro, centraliza o livro na mesa, isso dá uma base estável. E aí, ó, espalha os pássaros, tá vendo? Aqui ele já meio que não funciona tão bem com a tradução para prompts em português. E a gente espalha esses ovos ao longo de diferentes áreas em volta do livro e cria pequenas pilhas. E aí embaixo do livro a gente coloca o laptop e um vidro, mas eu não disse que a gente. A gente tem no caso uma garrafa, beleza. É a garrafa, né? No caso seria uma glass bottle. E aqui lado a lado. Então coloca a garrafa do lado do laptop para distribuir o peso. E aí em cima do livro a gente coloca o restante da pilha e coloca a garrafa dentro entre dois livros ou debaixo de um presente. Nossa, então aqui nesse teste já dá para avaliar que realmente a performance para testes de raciocínio abstratos não é tão boa. Vamos fazer essa mesma pergunta aqui, abrindo um novo chat na versão do DeepSeek V3 e ver como que ele performa. Aqui, no caso, ele não vai precisar raciocinar, ele já vai dar direto a resposta. Então, aqui primeiro a gente começa com o livro na base da pilha, depois o laptop em cima do livro, a gente coloca a garrafa em pé em cima do laptop e os 9 ovos cuidadosamente em cima da garrafa. E, se possível, usar uma caixa de ovos. E por fim, coloque o prego no topo da pilha. Como o prego é pequeno e leve, ele não vai estabilizar. Então, aqui a gente, apesar do DeepSeek R1 ter uma performance melhor do que o V3, a gente já consegue ver aqui que para os modelos com menos parâmetros, aparentemente eles têm uma desvantagem em relação ao modelo online. Então, por último, vamos avaliar a questão da censura nesse modelo. Por que a gente está avaliando a questão da censura? Porque ele é um modelo chinês e diversas pessoas já fizeram testes com esse modelo e disseram que, dependendo do tipo de pergunta que você faz, ele não permite que o modelo responda. Então, ele é um modelo censurado, principalmente com perguntas relacionadas a questões políticas que envolvem a China. Então, diga-me o nome de 5 pessoas que trabalham para o governo chinês. Se ele não responder aqui, eu vou ter que testar em outro navegador, porque aparentemente ele está gerando realmente um bloqueio de prompts sensíveis. Ó, ele começou a responder, olha só que legal. Então, você viu que ele começou a resposta e aí ele se autocensurou logo em seguida. Então, essa que é a questão da censura da LLM. Uma pergunta, só que trocar do governo chinês para o governo brasileiro. Vamos ver como que ele se comporta com essa nova prompt. Diga-me o nome de 5 pessoas que trabalham para o governo brasileiro. E olha só, para essa prompt aqui, ele não tem problema nenhum para responder. Veja que ele responde normalmente. Ele está entregando para a gente a resposta. Só que se eu mudar novamente aqui para governo chinês, veja que ele vai se autocensurar novamente. Ele começa a carregar a prompt, então você vê que ele acabou de funcionar. Aí eu fiz a mesma pergunta sensível, voltando para o governo chinês. Ó, ele começou a resposta e aí ele se autocensurou logo em seguida. Então, voltando aqui para os nossos tópicos, essa aqui é a questão de censura do LLM. Vamos ver como que essa mesma prompt performa aqui dentro do modelo local. Vamos abrir uma nova conversa e digitar o mesmo prompt. Vamos ver se ele tem esse problema de censura no modelo local. Então ele começa a desenvolver o raciocínio e veja que então assim, ele entende a prompt. A censura, ela vem e ela é implementada em cima do processo da prompt, ela é pós-implementada. Mas aqui, aparentemente, para o modelo local, esse problema não está acontecendo. Ele está gerando um pensamento bem complexo. Isso é uma questão também que eu não sei se é muito interessante. Ele ter que pensar tanto assim para dar uma resposta para uma prompt tão simples como essa. Então, dependendo do uso que você for fazer desse modelo,
às vezes não é interessante para um uso diário, de repente é mais interessante você utilizar para tarefas mais simples um modelo como o próprio ChatGPT Online ou testar algum outro modelo que para tarefas mais simples que não tenha que de repente pensar tanto se você precisa de respostas mais rápidas. Mas olha só, que em comparação com o modelo V3, esse modelo local pelo menos não está censurado para os testes que a gente fez. Então, essa é a conclusão em relação ao modelo do DeepSeek R1. Esses foram os testes que a gente fez. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado. E se tiverem dúvidas que eu não abordei nesse vídeo, pode enviar nos comentários que eu vou responder logo em seguida. Muito obrigado e tchau.